amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro O que é o Espiritismo, que foi escrito um pouco depois do Livro dos Espíritos pelo próprio Kardec, para explicar às pessoas que não conheciam o Espiritismo do que se tratava. Até agora, nos 6 programas anteriores, nós vimos aí quase que na sua totalidade um discurso que foi feito por Henri, eu nunca sei falar o nome dele direito, Henri Sauce, que estava expondo quem foi Kardec, a vida dele, como é que é e como é que o Espiritismo foi criado. A partir de hoje a gente começa a estudar o que o Kardec escreveu, começando pelo preâmbulo. Então vamos sem demora aí entender, uma parte até que rapidinha, mas para a gente entender a partir de agora começamos o livro de verdade, o que é o Espiritismo. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são, naturalmente, inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e, muitas vezes, a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Antes de empreenderem essa tarefa, muitos desejam saber, pelo menos, do que se trata e se vale a pena ocupar-se com tal coisa. Por isso, achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas. Isto será, para o leitor, uma primeira iniciação e, para nós, tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Então tá aí, começa Kardec explicando que este pequeno livro, que é o Espiritismo, é um resumão para as pessoas saberem, para criar o interesse das pessoas, né? Mas vamos continuar. Sob a forma de diálogos, primeiro capítulo deste volume encerra respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina e, bem assim, a refutação dos principais argumentos de seus contraditores. Esta forma nos pareceu a mais conveniente, por não ter a aridez da dogmática. No segundo capítulo, damos uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução teórica completa, o observador novato deve fixar a sua atenção para poder julgar com conhecimento de causa. Aproximadamente, um resumo de O Livro dos Médiuns. Então, no primeiro capítulo, né, tem aí respostas a quem tem dúvida e fala o que é essa doutrina, para que serve, né? E também refutações das coisas que os seus contraditores, ou aqueles que desciam a lenha na época, falava. Então, Kardec já matou 2 coelhos com uma caixa d'água só, né, como dizia a Magna. Já no segundo capítulo, é uma exposição da ciência prática e experimental. Ele chama aí como um resumo do Livro dos Médiuns. As objeções nascem, quase sempre, das ideias falsas, feitas a priori sobre aquilo que nos conhece bem. A gente sabe muito bem disso, né? É mais fácil, a gente tem muito exemplo aí de N igrejas cristãs, especialmente evangélicas, mais neopentecostais, que desce a lenha no Espiritismo, que o Espiritismo é coisa do capeta, que você vai para o inferno. Bom, a gente já sabe desse negócio de inferno, né? A gente estuda aqui, inclusive, mas mal se dão o trabalho de pegar alguma obra espírita, ler e entender que o Espiritismo é absurdamente cristão, talvez muito mais cristão do que as coisas que eles pregam e falam lá na frente. Afinal de contas, eles pregam muito ódio, muito medo, muita coisa que não tem nada de cristão, né? Retificar essas ideias, então corrigir essa impressão de quem não conhece e sai falando mal, é prevenir as objeções, tal é o fim deste pequeno trabalho. Então, para isso que serve esse livro. No terceiro capítulo, publicamos um resumo do Livro dos Espíritos com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Olha que legal, nós temos aqui nesse livro um resumão
do que é o Espiritismo, do Livro dos Médiuns e do Livro dos Espíritos na prática. Então é fantástico. Aqui, se você não tem muito tempo para estudar, fique comigo nesse estudo até o final, não é muito longo, né? Os episódios logo vão acabar, infelizmente, mas você vai, eu acho que eu vou te deixar mais curioso para poder mergulhar a fundo aí, para estudar as outras obras fundamentais do nosso querido Kardec. Olha o Kardecinho, ele mudou ele era prateado, agora ele está branco. Kleber, querido escultor, não me mate, tá? É que eu adoro ficar mudando as coisas aí. Tem um monte de santo também que eu pinto tudo de prateado. Eu nunca mostrei para vocês, mas esse sou eu. Que legal, que eu ganhei lá no seminário Revivendo Jesus, que foi em Caruaru, foi a coisa mais linda do mundo. Olha que obra de arte maravilhosa. Eu sou apaixonado desse aqui, não faço nada de jeito nenhum. Mas vamos lá, continuando a leitura, que eu já estou meio tirando o foco aqui. Então, Zezinho, continua para mim. Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este, e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. Estes resumos não somente são úteis aos principiantes, que neles poderão, em pouco tempo e com pouca despesa, beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão, também, aos adeptos, pois lhes fornecem os meios para responderem às primeiras objeções que não deixaram de lhes apresentar, e, além disso, por encontrarem reunidos, em quadro restrito e sob um mesmo ponto de vista, os princípios que devem sempre estar presentes à sua memória. Então, este livro, né, ele serve tanto para quem não conhece o Espiritismo, mas para mim, quem conhece, já estudou e traz aí até algumas novidades, conforme Kardec está nos dizendo. Para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, diremos que, então, o que é o Espiritismo? Presta atenção, essa resposta do Kardec é a coisa mais linda. O Espiritismo, vou até grifar aqui, isso merece um grifo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E podemos definir o Espiritismo assim, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Eu vou reforçar algumas coisas para muita gente que diz, eu vivo perguntando, inclusive se você souber onde é que está isso, nas obras fundamentais do Espiritismo, porque sempre tem aquela conversa, que o Espiritismo é uma religião. Eu discordo, pelo menos pelo que eu sei de Kardec. Eu estudo as religiões, eu tenho uns 4 livros gigantescos sobre religião, em nenhuma delas o Espiritismo aparece. E toda vez que eu busco Kardec, você fala, o espírito fulano, psicografado por ciclano, disse. Não é, para mim isso não é o bastante. Eu quero saber de quem foi o organizador principal do Espiritismo, o Kardec, que inclusive criou o termo espírita, espiritismo, médium, perispírito, foi tudo criação dele. Antes dele não existia. Portanto, algumas bíblias aí com traduções bem da sem vergonha, dizendo assim, que Moisés disse, não praticareis o espiritismo, é charlatanismo, né? É uma coisa assim interessante, porque essa palavra nunca existiu, só existiu há 156, eu nunca sei a data certa, anos atrás, então não tem jeito. Aí eu procurei no Kardec, eu procuro no Kardec, busco, se você souber, por favor, deixa aqui nos comentários, onde é que diz que o Espiritismo é religião. Vamos então rever isso aqui, já que a gente finaliza por aqui hoje. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação. Por que uma ciência de observação? Porque ele foi construído em cima da observação das manifestações mediúnicas, das manifestações físicas, das materializações.
usando critérios científicos, né, para ter absoluta certeza que não se tratava de fraude. Então, o Espiritismo uma ciência de observação. E o que mais? Uma doutrina filosófica. Então, uma filosofia de vida, uma doutrina filosófica. E aí ele explica como ciência prática consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então, estuda essa relação entre o mundo dos encarnados e o mundo dos encarnados, entre nós e os espíritos. Já como filosofia, compreende as consequências morais que vêm dessas relações. Então, duas coisas. Alguém está ouvindo religião aí? Kardec disse alguma vez religião? Muito pelo contrário, tem um lugar que ele diz que o Espiritismo é um potente auxiliar da religião. Então, se o Espiritismo é um potente auxiliar, ele não é uma religião, tá? E o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, a origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Claríssimo! Não poderia ser mais clara essa explicação de Kardec. Então a gente já começa aí estreando com o título do livro sendo respondido já no preâmbulo do livro. Kardec é fantástico, não tem essa história de vou te segurar até o final para você saber da coisa, né? Não, ele é danado, ele vai, mata de primeira, né? Bom, hoje nós chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero te convidar, primeiro, dê joinha, esse vídeo valeu um joinha? Dê joinha, assim o YouTube apresenta para outras pessoas. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, compartilhe com seus amigos e ative as notificações, porque aqui você sabe, tem vídeo novo, tem estudo novo todos os dias. E se puder ajudar um pouquinho mais, ou como dizem os meus amigos membros, se você quiser ganhar uma bolinha, um ícone especial na hora do bate-papo, clique no botão Seja Membro e nos ajude aqui a arcar com os investimentos que eu faço para poder produzir cada vez mais e melhor aqui para o canal, tá bom? Obrigado pela sua presença, nos encontramos no próximo episódio do que é o Espiritismo. Tchau!